Mas quem sou eu, né, para escolher palavra? Vamos lá. Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 1 em diante. A tentação de Jesus. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus tinha acabado de manifestar o teu ministério. Acabado. No verso 3, nós vemos a manifestação de João Batista. João Batista pregando o arrependimento, dizendo que estava próximo o reino de Deus. Então, chega Jesus. O encontro de Jesus e João Batista. E Jesus geralmente nos impressiona. Jesus geralmente nos pega de surpresa. Porque João Batista aguardava o Senhor para um propósito e recebeu o Senhor para outro. João Batista aguardava para ser batizado. João, que batizava tantas pessoas, aguardava o dia de ser batizado. Então chega Jesus, do meio da multidão, e pede para ser batizado. Jesus, a maioria das vezes, ele nos surpreende. Quando achamos que ele vem por um caminho e ele vem por outro. Quando achamos que ele vai operar de uma forma e ele opera de outra. Então vemos Jesus saindo dali, das águas, e vemos logo no capítulo, no capítulo 4, no primeiro versículo, dizendo: foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante.
a partir do momento que Jesus saiu das águas, ele já foi despertado para um propósito na terra. E o primeiro propósito na terra é nós provarmos a nossa fidelidade para com Deus. Provarmos para Deus? Não. Deus não precisa. Entenda, meu irmão, minha irmã. Deus não precisa que nós venhamos provar nada para Ele. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até mesmo sobre nós daquilo que nós não sabemos. Ele conhece a nossa reação e a ação e reação. Conhece tudo. Mas o nosso adversário precisa ter ciência. Eu preciso comprovar para o nosso adversário, para o meu adversário, que eu serei fiel, que eu me manterei firme, assim como Jó. Jó é o maior exemplo para nós entendermos isso. O diabo tentou Jó o tempo todo, porque o diabo não sabia qual ia ser a reação de Jó. Dizia para Deus: tira isso dele para você ver. E Deus dizia: então tá bom, vai e tira. O diabo saía dali feliz, achando que já tinha recebido a vitória. E voltava, ressabiado. Mas tá bom, ele se manteve firme, então agora tira isso para você ver se ele não te nega. Então vai lá, recebeu a autorização. Saiu a retirar e tirou. E Jó se manteve firme. Comprovou para o diabo, comprovou para si mesmo que era fiel. Porque são as duas pessoas que nós precisamos comprovar. Para o diabo e para nós, que somos fiéis ao nosso Deus. Deuteronômio 8:32. Aquele povo do deserto foi humilhado, passou prova, passou necessidade para saber o que estava no seu coração, se obedeceriam ou não aos mandamentos. Toda prova, tudo aquilo que passamos, ela tem um motivo, ela tem um fundamento. Ela tem um porquê. Nós evoluímos com cada prova, nós evoluímos com cada situação. Cada pessoa que entra numa prova, quando você sai do outro lado, você não sai o mesmo. Faça uma própria reflexão. Você é a mesma pessoa lá de trás? Você é a mesma pessoa antes dessa sua prova? Não. Todos nós evoluímos. Todos nós ganhamos maturidade com as nossas provações. Ganhamos paciência, ganhamos fé, quebramos um pouco a nossa rebeldia, porque entramos no estado de fragilidade. E é no estado de fragilidade que nós se aproximamos mais com Deus. É no estado de fragilidade que nós se achegamos mais a Deus. E da mesma forma foi com Jesus. Não era porque era o Filho de Deus, o Deus encarnado, que não seria igual. Desceu na terra para em tudo, ser provado como nós. Precisava passar da mesma forma. Logicamente que passaria de uma forma melhor que a nossa, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. 40 dias, 40 noites, para nós às vezes parece muito. Mas o judeu, nessa época, se alimentava uma vez no dia, quando tinha. Então, um povo acostumado a jejuar. Já vi muita gente falar assim, ele não bebeu água? Não. A Bíblia diz, ele
ele sentiu fome, né? Não fala de sede. Então a Bíblia é muito clara em dizer que ele não comeu, não é que ele não bebeu água. Até porque senão a ciência comprova que um homem não é capaz de ficar sem água tanto tempo. Ah, mas era Jesus, tá? Não, ele era Jesus, mas ele estava em forma de homem. Então sofria a mesma degradação como nós, tá? Ó, após 40 dias, 40 noites, aí diz aqui, ó, o tentador chegou-se a ele. Irmão, minha irmã, quando você está na prova, quando você está na luta, o teu adversário vai escolher o teu momento de fragilidade para te alcançar. Então nunca se sinta forte. Se sinta forte em Cristo. Se sinta forte em Deus. Nós não temos a capacidade sozinhos. Nós não somos nada sem Cristo. Não somos nada se o Senhor não nos enviar o Espírito Santo. Não somos nada. Nós não temos força por nós mesmos. Não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa força. É pela nossa confiança, é pela nossa fé. Então, o teu adversário ele vai buscar o teu momento de fragilidade. Não se acha forte em si mesmo. Se mantenha na sua servidão. Se mantenha na sua fidelidade. Porque é na fidelidade que o Senhor te guarda. É na fidelidade que os anjos do Senhor estão à tua volta para te firmar, para te guardar, para te livrar de todo o mal. É na tua fidelidade. É na tua comunhão. O adversário esperou a maior fragilidade de Cristo. Não foi Cristo que determinou os 40 dias. Não, mas o adversário, como diz a palavra, o diabo esperou um momento de fragilidade de Cristo, que veio após 40 dias. 40 dias, teve fome, sentiu a fragilidade, sentiu que estava ali no momento de fragilidade, se achegou diante dele. E se achegou já na necessidade, porque ele teve fome. E a primeira coisa que o adversário chega, olha para ele e diz: manda que essas pedras se transformem em pães. Você está com fome? Olha aí, ó. Você está com fome. Se tu és o Filho de Deus mesmo, transforme isso aí e come. Se satisfaça. Porque às vezes, na nossa aprovação, na nossa luta, nós nos achamos no direito de fazermos a nossa vontade. Ah, eu sou filho de Deus, eu tenho direito. E coloca a tua mão, faz a tua vontade segundo a tua forma, segundo os teus caminhos. E esquecemos então de andar nos caminhos do Senhor. Jesus, mesmo na fragilidade, mesmo podendo transformar aquelas pedras em pães, não fez a própria. Escolheu, decidiu não fazer a sua própria vontade. Não, diz ele. Não. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós aprendemos duas coisas. Aquilo que sai da boca de Deus, está escrito aqui, ó. Aquilo que sai da boca de Deus, está escrito aqui. Toma cuidado com boca de homem que se diz profeta. Toma cuidado, porque a palavra de Deus diz que nós devemos colocar à prova todos aqueles que se dizem profetas,
todos aqueles que se dizem apóstolos, todos aqueles que se dizem pastores, todos aqueles que se dizem servos de Deus. A palavra de Deus nos manda colocar à prova para saber se o Espírito provém realmente de Deus ou não. Toma cuidado. Não confia no homem. Vigia. Não é porque saiu de cima de um púlpito que veio de Deus. O diabo usa de um homem e de uma mulher se não vigiar a qualquer momento. Em qualquer segundo, um deslize, você vira a boca do diabo. Entenda que isso é sério. Por causa de palavras que não provêm de Deus, dizendo que é de Deus, o povo de Deus tem vacilado, tem caído. Vigia na tua fidelidade, vigia na palavra, vigia naquilo que está escrito. Medita dia e noite na palavra de Deus. Ensina os teus filhos. A palavra diz que nós devemos falar sobre a palavra dos nossos filhos ao andarmos, ao levantarmos, ao sentarmos, ao deitarmos, o tempo todo devemos falar da palavra de Deus. Meu filho tem 3 anos, Benjamin. E ele está na fase agora de herói, né? Super-herói. E todo final de semana era um terror, né? Porque eu falava assim, olha, a gente tem que ir para a casa de Jesus agora. Vamos para a casa de Deus. E ele começou assim... Porque como a gente vai à noite, né? Não vamos durante o dia. Durante o dia, no domingo, por exemplo, você tem a escolinha das crianças. À noite já não tem. E ele começou a falar assim, eu não quero ir para a casa de Jesus. Eu não quero ir para a casa de Jesus. Aí chegou uma época que ele já começou a falar assim, não, eu não gosto de Jesus. Isso me preocupou. E eu peguei uma Bíblia ilustrada e comecei a falar para ele assim, olha, vou te mostrar o maior super-herói. E aí ele começa assim, não, mas o Hulk é forte. Fala, não, mas tem um mais forte que o Hulk. Não, mas o Capitão América faz isso. Não, tem um mais forte que o Capitão América. Mais rápido que o Flash. Ele tem mais poderes que o Superman. Aliás, se juntar todos os super-heróis não conseguem vencer. E comecei nessa brincadeira. E comecei a apresentar para ele Jesus de uma forma diferente. Uma forma que ele gostaria de conhecer Jesus. Agora ele virou fã. Todo dia ele pega a Bíblia debaixo do braço assim, antes de dormir, e fala, papai, vamos falar de Jesus, vamos contar a história de Jesus. Então, o Senhor todo dia nos dá estratégia diferente, mas a estratégia que leve para Ele. Ele é o centro, Ele é o caminho, Ele é o único motivo de estarmos aqui. Estejamos ligados nele. Aí diz aqui, então o diabo levou a cidade e o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. Porque está escrito, aos anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Perceba, Jesus usou a palavra para lutar contra o adversário. Jesus usou a palavra, está escrito. Eu não vou fazer isso porque está escrito isso. Não é correto. O adversário, ele é astuto. O adversário, ele fez as mesmas coisas, mas também está escrito, se você se lançar daqui, os anjos do Senhor te salvarão. Toma cuidado, porque o diabo também usa da palavra para te enganar. Você está entendendo? Se você não vigiar, você vai cair nas mãos do teu adversário, achando que está andando pelos caminhos de Deus. Se você não vigiar,
Se você não meditar na palavra de Deus, você cai nas mãos do teu adversário, achando que está seguindo a Deus. Lança-te daqui, está escrito. Jesus entra rebatendo. Não. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. E eu lembrei de uma coisa na palavra, ó, mantendo a mesma palavra. Eu vou ler aqui. Um irmão me mandou ontem, achei o máximo. Uma mensagem de Lutero. Em 1527, né, nós tivemos a peste bubônica, certo? Na mesma época de Lutero. E agora em 2021 nós estamos com o coronavírus. E eu vejo muito, semana passada eu fui na Assembleia de Deus, na ordenação de um pastor amigo meu, e eu percebi que todo mundo, a maioria, assim, 95% da igreja estava sem máscara. Eu estava com máscara, porque na Assembleia, né, os pastores sentam todos atrás do púlpito. E lá atrás tinha eu com a máscara e acho que um outro pastor com máscara. Assim. E tá bom. E tava com muito pastor lá. A igreja, um ou outro aí com uma máscara. Minha filha, uma amiga dela que estava com máscara. E tá bom. E aí com esse intuito de não, nós não devemos temer. Nós devemos, porque nós somos de Jesus, nós somos de Deus. Tá? Eu vou ler aquilo que Lutero deixou escrito. Que era convenhamos, um caro servo de Deus que foi utilizado grandemente por Deus para nós termos a nossa Bíblia que nós temos hoje. É bem curtinho, eu vou ler rapidinho, tá bom? Ó, é ainda mais desonroso, Lutero dizendo, tá? É ainda mais desonroso para umas pessoas não prestar atenção ao seu próprio corpo e não conseguir protegê-lo da pestilência da melhor maneira possível. E depois infectar e envenenar outras pessoas que poderiam permanecer vivas se essa pessoa cuidasse do seu corpo como deveria fazer. Ele é, portanto, responsável perante Deus pela morte de seu próximo e é homicida muitas vezes. De fato, tal pessoa age como se uma casa estivesse queimando na cidade e ninguém estivesse tentando apagar o fogo. Em vez disso, deixa as chamas livres de forma que toda a cidade acaba queimando, dizendo que se Deus quisesse, poderia salvar a cidade sem água para apagar o fogo. Não, meus queridos amigos, isso não é certo. Usem remédios, tomem as porções que possam ajudar-vos, desinfetem a casa, o pátio, a rua, evitem as pessoas e os lugares onde seus vizinhos não precisam da sua presença ou esteja curado, e ajam como um homem que quer ajudar a apagar as chamas da cidade. O que mais é a epidemia senão um incêndio que, em vez de destruir madeira e palha, devora vidas e corpos? Você deveria pensar assim: muito bem, por decisão de Deus, o inimigo nos enviou miudezas venenosas e mortais. Por isso, pedirei a Deus misericordioso que nos proteja. Depois eu desinfetarei, ajudarei a purificar o ar, darei e tomarei os remédios, evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária para não me contaminar e assim talvez infectar e contaminar outras pessoas, causando a morte delas como resultado de minha negligência. Se Deus quiser me levar, certamente me encontrará
e eu terei feito o que ele espera de mim. Assim não serei responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu vizinho precisar de mim, no entanto, não evitarei lugares ou pessoas, mas irei voluntariamente para lá, como já afirmei. Veja bem, esta é uma fé realmente baseada no temor de Deus, porque não é insolente, nem imprudente, nem tenta a Deus. Martinho Lutero. Acho que ficou claro, né? Acho que ficou bem claro. Vamos lá, continuemos. Levou novamente a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se somente me adorares. Então Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor o teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. Verdade. Vamos prestar atenção nisso. Vamos prestar atenção. Perceba que Jesus, desde o primeiro encontro com o diabo levou para onde quis. De novo, quando o diabo chegou na primeira vez, o diabo levou a cidade santa. Depois o diabo levou a um monte mais alto. Então, o Senhor foi aonde o diabo levou. Mas chegou um momento que o Senhor se manifesta. Chegou um determinado momento que o Senhor teve atitude. Porque até aqui o Senhor só rebateu. O Senhor só se defendeu. Mas chegou um momento que o Senhor se impôs. Se impôs. Enquanto nós não nos impormos, enquanto você não se impor na sua vida, o diabo vai te levar para onde ele quiser que você vá. Preste atenção nisso. Enquanto você não se impor na sua vida, o diabo vai te levar para onde ele quiser. Ainda que ele não te derrube. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que ele vai te derrubar. Não. Mas ele vai te provar. Ele vai te tentar. Ele vai te moer. Ele vai cirandar como trigo, como fizeram com os discípulos. Enquanto você não se impor. Porque chegou em um determinado momento que o Senhor falou: chega, chega. Retira-te, Satanás. Ou seja, vai-te embora, some da minha vida, sai da minha casa, sai do meu lar, sai da vida dos meus filhos, sai do meio da minha esposa, do meu esposo, sai da minha casa. Minha casa é propriedade de Cristo, não te pertence. Não aceito você no meu lar, não aceito você no meu casamento, não aceito você na minha vida, no meu relacionamento, não aceito você no meu trabalho, não quero você do meu lado. Suma daqui em nome de Jesus Cristo. Essa é a posição que um cristão ou uma cristã deve colocar na tua vida. Chega de depressão, chega de ser capacho do adversário, chega de aceitar tudo que ele faz na tua vida e abaixar a cabeça. Se levanta a tua cabeça, minha irmã, meu irmão, você é propriedade de Jesus Cristo. Dentro de você existe uma centelha de Deus chamada Espírito Santo que te dá poder do alto para fazer e refazer tudo aquilo
aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Coloca-te à frente, sai dessa vida, assuma para ti as bênçãos que o Senhor preparou para nós. Assuma na tua vida, pega na mão, a chave do céu está nas tuas mãos. Você decide agora, você quer continuar nessa situação ou você quer dar um passo para frente, mandar o adversário sair da tua vida e continuar a caminhar. Está nas tuas mãos, o Senhor te entrega nas tuas mãos. Decida, tenha atitude, não aceita isso para ti. O adversário faz arruaça na nossa vida até o momento que nós permitimos. Provação vamos ter, perseguição vamos ter, afronta vamos ter, arruaça vamos ter, mas chega um momento que a gente diz: basta, chega, para trás de mim, Satanás, porque o Senhor, o qual sirvo, Ele me ajudará, Ele me sustentará, Ele nos dá autoridade sobre todo o mal. Manda o mal embora da tua vida. Ora na tua casa, ora sobre a cabeça dos teus filhos, sobre a cabeça da tua esposa, do teu esposo, orem junto, se fortaleçam, ora por cada cômodo da tua casa, expulsa aquilo que tiver na tua casa. Se tem confusão, precisa habitar o Espírito Santo. Se tem confusão, algo de que não pertence a Deus entrou, manda embora, não aceita. Não aceita. O adversário não tem força sobre todo aquele que é ungido pelo Senhor. Todo aquele que aceitou o Senhor na tua vida recebeu o Espírito Santo. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem avançado o reino, porque nós somos o templo do Senhor. O reino do Senhor é chegado. O reino do Senhor precisa avançar. Ora na tua vida. Não é necessário que o irmão Rafa ore. Não é necessário que o irmão Rodrigo ou qualquer outro irmão ore, não. Nós continuamos orando pela igreja, mas você tem a capacidade de orar sobre a sua vida. Quem quer melhor a tua vida do que você mesmo? Quem quer melhor o teu casamento do que você mesmo? Quem quer melhor os teus filhos do que você mesmo? A fé e a certeza maior está em você mesmo. Então, toma essa postura. Manda o adversário embora da tua vida. Não aceita mais isso. Chega. Tem um momento na sua vida que é hora de dar um basta. Não adianta reclamar, pedir para Deus e continuar na mesma atitude. Não adianta pedir para Deus e continuar todo reprimido ali, aceitando todas as coisas adversárias, as afrontas do adversário. Chega. Manda embora da tua vida. Faça como o Senhor fez. Para trás de mim, retira-te, Satanás. E aqui no versículo 11 diz claramente: então o diabo deixou, vieram os anjos e o serviram. Quer ser servido pelos anjos? Quer receber aquilo que o Senhor tem para te dar? Manda o diabo da tua vida embora agora. Em nome de Jesus Cristo, manda ele embora agora e seja servido pelo Senhor.